Mais uma vez, bom dia, irmãos. A paz do nosso amado Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Irmãos, nós já podíamos encerrar a reunião, porque a maneira como o Senhor nos conduziu até agora já liberou o nosso espírito, já renovou as nossas emoções e já alinhou a nossa mente com a mente do Senhor. Porque se há uma coisa que o Espírito faz conosco, é alinhar a nossa mente com a mente do Senhor. Quando a nossa mente está alinhada à mente do Senhor, nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando a nossa mente não está alinhada à mente do Senhor, a vontade do Senhor para nós não é boa, nem agradável, porque ela entra em conflito com o que o Espírito quer produzir em nós. E nós temos visto um mover do Senhor aqui nessa manhã. Eu até pensei assim, eu ia chegar aqui em cima e falar assim, irmãos, já tá bom, vamos encerrar a reunião, porque já estamos sustentados, entre aspas. Mas depois o Celso foi falar uma coisa ali, ele leu justamente o versículo que eu ia ler. Entende? Ele abriu e falou, não é possível, peraí. Então ele leu justamente o versículo que eu ia ler. Então acho que eu vou falar um pouquinho sobre o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa manhã. Então vamos abrir novamente lá em Romanos 8, onde o Celso leu. Só que eu vou acrescentar um versículo, 17, 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. Oh, irmãos, Deus é a nossa herança. Não são coisas, não são posições. A glória desse versículo, irmãos, que mostra que Deus é a nossa herança. A nossa herança é Deus. É muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Mas a nossa limitação nos impede de entender com profundidade o que Paulo está dizendo aqui, que a nossa herança é Deus. Mas vamos continuar. E co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem, de maneira alguma, ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, Paulo está falando aqui que há um sofrimento nessa jornada cristã. O sofrimento faz parte da nossa jornada até a glória. Ele está inerente às nossas vidas. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, 2 Timóteo 3, 12, eu vou fazer mais rápido um pouquinho, tá? Quem não conseguir achar, preste atenção. 2 Timóteo 3, 12 diz assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, 9. Paulo diz assim, então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. João 16, 33. João 16, 33. Evangelho de João 16, 33. O Senhor Jesus diz, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Jesus, Paulo, os apóstolos, deixam claro que o sofrimento faz parte do caminho até a glória. Todos eles disseram que o sofrimento faz parte do nosso caminho até a glória. Mas por quê? Por quê? Por que nós temos que sofrer? Eu anotei alguns tópicos aqui, irmãos. Primeiro, porque vivemos entre dois mundos. Presta atenção. Por que o sofrimento vai chegar a você e a mim? Porque nós, cristãos, vivemos entre dois mundos. Não é isso? Pertencemos ao reino de Deus, num mundo
que o rejeita. Então olha para você ver, nós pertencemos a um reino que esse mundo rejeita o reino. Gera sofrimento. Temos uma nova natureza. Todos nós, os ensinos que nós temos tido aqui, irmãos, que o Espírito está ensinando a nós, é óbvio, claro, que nós lutamos com uma natureza caída dentro de nós. Então hoje nós temos uma nova natureza, está sendo formado um novo homem em nós, que está sendo feito à imagem de Cristo, mas vivemos também num corpo de morte. Isso gera sofrimento. A nossa luta interna, não é isso? Sabemos a vontade de Deus. Sabemos a vontade de Deus. Mas temos em nós mesmos a oposição do nosso velho homem da carne. Tudo isso gera tensão. Enquanto isso existir, haverá sofrimento. Nós fazemos parte de um reino que não aceita. O mundo não aceita o nosso reino. Temos dentro de nós um homem sendo formado, não é isso? Temos dentro de nós a vontade de Deus sendo feita contra um ambiente completamente hostil à vontade de Deus. Isso gera sofrimento. Aí eu escrevi assim: principais origens do sofrimento. O sofrimento de viver no mundo caído. Conviver com pessoas amantes de si mesmos. Mesmo quando você está num relacionamento marital, conjugal, você está vivendo com uma pessoa que ama a si mesmo. E você também ama a si mesmo. Então, duas pessoas vivendo juntos, querendo construir algo juntos, que amam a si mesmos, vai dar sofrimento. O sofrimento é inerente, não tem jeito. Por quê? Porque normalmente os homens amam a si mesmos. O que mais? Doenças, não é isso? Envelhecimento, morte, catástrofes, fraquezas físicas. Tudo isso, né, traz sofrimento sobre as nossas vidas. O sofrimento de lutar contra o pecado. Irmãos, quanto sofrimento há em nós quando nós determinamos mortificar os pecados. Quando a tentação chega ao nosso coração, à nossa vida, e nós temos que nos levantar contra ela e dizer não. Por quê? É sofrimento. Quando você perde algo, ainda que seja uma coisa carnal, que seja algo pecaminoso, mas você está abrindo mão daquilo porque você ama o Senhor, tem sofrimento. O sofrimento da renúncia. Jesus falou: quem não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Então a renúncia dói. A renúncia nunca é algo que vem como alegria. A renúncia vem em primeiro lugar ferindo o nosso coração. Então nós vivemos num mundo de sofrimentos. Sabe, quando a pessoa diz que vai para Jesus para acabar com seus sofrimentos, é uma grande ilusão. Então, por que Deus não destrói e acaba com o sofrimento? O sofrimento é bom? Não, o sofrimento não é bom. A morte é inimiga, a dor é inimiga, o envelhecimento, a corrupção, tudo isso é inimigo. Mas o Senhor determinou que não é agora o nosso tempo de sermos livres da presença do sofrimento. Vocês viram os céus falar aqui, né? Que ele esteve à beira da morte, e nessa beira da morte, ele teve uma comunhão profunda com Deus. Nós temos irmãos aqui, não é isso? Nós tivemos o Brenner lutando contra um tumor maligno. Não é isso? Nós temos irmãos lutando contra tumores malignos. E o que esses tumores têm feito na vida dos irmãos? O que fez na vida do Brenner? O que fez na vida do Guilherme? O que está fazendo na vida da Sônia? O que está fazendo na vida das pessoas? O sofrimento veio para destruir eles, massacrar eles? Não. Primeiro, lá em Colossenses, esse versículo eu gostaria que os irmãos... Filipenses, aliás, eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Filipenses 3:10. Que nós vamos entender uma coisa que Paulo fala aqui, que é extremamente necessário nesse momento que nós estamos vivendo. Filipenses 3:10. Irmãos, a carta de Filipenses, todos sabem, Paulo escreveu ela de uma prisão. Paulo estava preso. Ele estava algemado a um soldado romano e escrevendo essa carta. E, no entanto, é a carta mais alegre que existe na Bíblia. Paulo encarcerado, doente. Nós sabíamos que ele tinha doenças terríveis. Sem conforto, sem nada. E escreve uma carta a uma igreja chamada Filipos. E nessa carta ele diz aos filipenses: Filipenses,
Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele não está escrevendo isso de um resort na Bahia, né? Debaixo de um coqueiro, numa rede. Deixa eu escrever uma carta para os filipenses. Ele está escrevendo isso diante de um grande sofrimento. E diante desse grande sofrimento, o que ele está falando com a igreja? Alegrem-se. Alegrem-se. A nossa alegria não está limitada ao ambiente que nós vivemos. As circunstâncias que nós vivemos não determinam a nossa alegria. A nossa alegria é uma alegria que está acima das circunstâncias. Porque a nossa alegria é uma pessoa que vive dentro de nós. Então nós podemos, nesse mundo de trevas, no meio do sofrimento, encontrar vida, encontrar uma alegria, encontrar um contentamento, quando nós estamos em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, o sofrimento não é para nos destruir, é para formar a imagem de Cristo dentro de nós, irmãos. Nós somos como se fosse assim um bloco de mármore. Imagina, Da Vinci, foi Da Vinci que esculpiu Davi? Alguém me ajude aí? Michelangelo? Muito bem, obrigado. Então Michelangelo, diante de uma pedra de mármore, sei lá, 4 metros de altura. E ele foi batendo o martelo, batendo, até formar Davi. Até as artérias dele, as veias dele, sobressaem assim naquela obra maravilhosa. E perguntaram para ele, como que você fez isso? Ele falou assim, não, eu fui tirando daquele bloco tudo que não era Davi. Ele já tinha visto a imagem de Davi naquele bloco. Então ele pegou o martelinho e foi tirando, até ficar Davi. Irmãos, é disso que Cristo está fazendo em você. Ele está tirando tudo que não é de Cristo na sua vida. Até que ele veja Cristo plenamente formado em você. Como que ele usa isso? Sofrimento. Sofrimento. Batida do martelo. Pá, 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 pá. Sofrimento. Para formar a imagem de Cristo em nossas vidas, irmãos. E tem uma coisa que escrita aqui em Filipenses, né? Que é muito impressionante. Filipenses 3:10. Fala assim. Para o conhecer, para conhecer o Senhor. E o poder da sua ressurreição. Então Paulo está falando para conhecer o Senhor, o poder da ressurreição. E aqui olha essa expressão, por favor. E a comunhão dos seus sofrimentos. Conformando-me com ele na sua morte. Sabe o que Paulo está falando? É o que os céus falou. É o que o Brenner viveu. É o que o Renault viveu. É o que muitos de nós estamos vivendo. São situações terríveis que acontecem em nossas vidas. Que nos humilham. E o que acontece naquela hora? Sabe, irmãos, na hora dos maiores sofrimentos da sua vida, é o momento que você vai descobrir que você tem comunhão profunda com o Senhor. É no sofrimento que a comunhão com Cristo exacerba. Para nós, irmãos, que andamos em Cristo, o sofrimento não veio para nos machucar, destruir. Ele veio formar Cristo em nossas vidas, irmãos. Então, tem alegria no sofrimento? Tem. Tem alegria no sofrimento. Tem alegria nas perdas? Tem. Tem alegria nessas coisas todas? Paulo fala, acho que vale a pena ler esse versículo de Paulo também. 2 Coríntios 12:9. Olha o que Paulo fala. Então, ele me disse, a minha graça te basta. Presta atenção. Porque o poder se aperfeiçoa aonde? O poder de Deus não se aperfeiçoa quando você é visto, quando você é admirado, quando as pessoas olham para você e falam quão belo você é, quão grande você é, quão poderoso você é, quão sábio você é, quão experiente você é. É nessa hora que o poder se aperfeiçoa. Quando as pessoas te elogiam, quando as pessoas te reconhecem, quando as pessoas te dão valor. Não. Ele está falando aqui. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, no sofrimento. Então ele diz assim, olha que lindo. De boa vontade. Se você sabe que o poder de Deus e a graça de Deus e a comunhão profunda com Deus acontece no meio do sofrimento, então o que você e eu deveríamos fazer? O que Paulo está falando, de boa vontade,
não gritando, esperneando, dando coices, mas de boa vontade. Pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos, há um poder, prestem atenção, há uma comunhão profunda com Cristo no sofrimento, mas há também algo que você só vai experimentar naquele dia. Por quê? Porque esse poder não é dado a nós em outras circunstâncias, a não ser no sofrimento. Na sua solidão, na sua rejeição, na maneira como as pessoas não te compreendem, até mesmo enfermidades físicas. Irmãos, é nesse lugar que nós vamos encontrar a glória, o poder e a majestade do Senhor sobre as nossas vidas. Nós não estamos em busca do sofrimento, porque o sofrimento é um inimigo, entre aspas. Mas nesse momento que nós estamos nesse mundo, que não somos desse mundo, a Bíblia fala, vocês não são desse mundo, como eu também não sou. Se você não formar uma identidade, irmãos, e você não é desse mundo, e você achar que tem que viver nesse mundo, e se conformar a esse mundo, você não representa Cristo. Porque esse mundo, João fala, o mundo é inimigo de Deus. Todo aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Então nós não temos mais nada a ver com esse mundo. Nós estamos aqui para salvar as pessoas desse mundo. Nós estamos aqui, irmãos, para mostrar que existe uma luz nesse mundo. Irmão, você é a luz do mundo. Se a sua luz não brilhar, o mundo não vai ver a luz. Porque Ele te chamou para ser luz desse mundo. Então, a nossa vida aqui só tem um sentido. Ser luz. Para que as pessoas possam ver a glória de Deus. Agora, como que eu me torno luz, irmãos? É se a luz de Deus brilhar em meu coração. Se o poder de Deus brilha no meu coração. Enquanto eu estou envolvido comigo mesmo, amando a mim mesmo, não negando a mim mesmo, quem aparece nas nossas relações é o seu velho homem. Quem aparece nas suas relações é a falta de perdão, é a amargura, é o ressentimento. Nas nossas relações, as pessoas têm que ver Cristo em nós, irmãos. É nas relações humanas que Cristo aparece. Então, sabe, o grito do Espírito Santo para a igreja hoje é essa. Anda em Cristo. Vamos viver em Cristo. Vamos andar em Espírito. Não precisa mais do que isso. Irmãos, o Celso usou aqui a figura da lagarta. E, onde eu li, eu vou resumir o que eu ia falar, por causa do tempo. Então, deixa eu resumir um pouco aqui. Voltemos lá em Romanos 8. Fala aqui. 8:18, que o Celso leu. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparada à glória a ser revelada em nós. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Há uma glória a ser revelada em nós, não é para nós. Não é que nós vamos ver algo glorioso, é que nós mesmos vamos explodir em glória. Há uma glória, irmãos, há uma glória dentro de você que não está revelada ainda. O que é revelar? Revelar assim, você bate uma foto, leva no revelador, aquela foto aparece. Mas até ela ser revelada, aquilo é um trem no espaço. Ninguém está vendo coisa alguma. Então, quando Cristo for revelado em você, irmãos, olha, depois vocês continuam lendo aqui Romanos, fala que essa revelação da glória de Deus em Cristo, e essa revelação da glória de Deus em você, vai redimir a natureza. A natureza está gemendo, o seu cachorrinho, o seu gatinho, o seu bichinho de estimação está gemendo, esperando a sua manifestação. Porque quando você se manifestar com Cristo, a natureza vai ser redimida. Até os animais vão ser redimidos. Mas isso precisa de que eu e você deixemos revelar a glória que está dentro de nós. Irmão, você sabe como é que nós revelamos a glória que está dentro de nós? Contemplando a glória de Deus na face de Jesus Cristo, como em espelho. Então nós precisamos contemplar a glória de Deus. Irmãos, Moisés, quando contemplou a glória de Deus, quando ele viu a glória de Deus, ficou 40 dias vendo a glória de Deus. Olha que ele desceu do monte. O rosto dele brilhava. Ninguém dava conta de olhar para ele. Tamanha a glória que estava dele. Ele mesmo não estava vendo a glória. Mas saiu a glória nele. Que as pessoas pediram a Moisés, Moisés, põe véu. Porque se a gente olhar para a sua cara, a gente não dá conta. Tamanha glória.
Irmãos, há uma glória a ser revelada em nós. Eu gosto de 2 exemplos para que vocês entendam quem é você hoje e o que você vai ser no futuro. Eu vou usar o exemplo de uma semente seca, um feijão. Eu gosto muito do exemplo da semente do eucalipto. Vocês conhecem a semente do eucalipto? Alguém conhece a semente do eucalipto? Gente, dentro da semente do eucalipto, aquela piorrinha que cai, não é a semente. Ela contém inúmeras sementes. A semente do eucalipto, se você quebrar aquela piorrinha lá e abrir, se você soprar assim, ó, voa, irmão. Uma árvore de eucalipto velha, quantas toneladas ela tem, irmão? Por favor, ajuda aí. Alguém sabe quantas toneladas tem uma árvore de eucalipto? Tem um marceneiro aqui, não? Essa profissão de marceneiro, ela vai acabando, né? Precisava ter um marceneiro aqui para falar conosco. Mas eu pesquisei. Existem árvores de eucalipto que passam de 5 toneladas. Agora, o que é aquela... Desculpa falar dessa... O que é aquela coisinha, aquela semente que não vale nada? Que você só... aí vai embora. Tem algum valor? Você viu alguma beleza naquela semente? Não. Mas, irmãos, o dia que aquela semente morre, desabrocha e vira uma árvore, ela se torna uma coisa de menos de 1 grama. Menos de 1 grama. Eu te garanto que ela não pesa 1 grama. 1 grama. Uma semente de menos de 1 grama se torna uma árvore de 6 toneladas. Sabe, irmãos, nós estamos lendo o livro de Apocalipse na quarta-feira, na segunda-feira. E o livro de Apocalipse é assim, desse jeito. Ele está mostrando a glória que vai explodir dentro de nós. Ele vai mostrar a glória do Senhor Jesus ressuscitado. Nós não queremos saber de besta, de falsos profetas. Isso não é nosso foco. O nosso foco em Apocalipse é ver a glória de Jesus, a revelação de Jesus. E junto com a revelação de Jesus, irmãos, tem a nossa revelação junto com Ele. Então é um livro fantástico. É um livro realmente que o Senhor tem aberto as portas para nós lermos e tem trazido uma edificação muito grande. Então, irmãos, olhem, imaginem, num padrão humano, como que Deus pode explicar o que nós vamos ser? O que essa glória que está dentro de nós vai acontecer? É mais ou menos uma semente? Então todos vocês são uma sementinha de eucalipto. Mas ainda não se manifestou o que vocês hão de ser. Mas vai se manifestar. Nós estamos gritando, irmãos, vai se manifestar. O Senhor já está à porta. Eu estava conversando com o Guto e com a Lara ontem. Eles estão aqui? Guto e Lara? Não. Falei, questão, porque assim, agora os seus filhos, né? Vocês vão ter que ter filhos, não tem e tal. O Guto falou, pai, para com isso. Dá tempo de ter filho, não. Jesus está voltando. Eu falei, olha mesmo. Ele me corrigindo, né? Realmente, nós não devemos fazer muitos planos, não, irmãos. Porque Jesus está à porta. Sabe qual é o melhor dia da sua vida? Sabe? Hoje. Hoje é o melhor dia da sua vida. Você tem que pedir ao seu Senhor, irmão, para ser fiel hoje. Você tem que pedir ao Senhor para você amar Ele hoje. Amanhã você não sabe. A nossa oração é sempre hoje. O pão nosso de cada dia nos dá. Ele não pediu para dar pão para amanhã. É para hoje. Então, irmãos, vamos remir o nosso tempo. Vamos fazer com que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Vamos voltar a ler a Bíblia, irmãos. Vamos ter tempo. Irmão, dedique um tempo do seu dia à palavra de Deus. Leia a Bíblia. Mesmo que você tenha alguma dificuldade, alguma coisa, reserve um tempo para a Bíblia. Busque a palavra de Deus. Irmão, diminua seu tempo de trabalho. Trabalhe menos. Trabalhe menos. Aumente o seu tempo com a palavra. A gente tem visto que Deus cria em nós um desejo de que trabalhe menos para ter tempo para o Senhor. O problema, irmãos, é que Satanás passa uma rasteira na gente. A hora que você melhora a sua vida, que você quer te criar um templo, para você se devolver mais a Deus, para você ter mais comunhão com Deus, aí você compra um sítio. Aí você compra uma encrenca. Sítio é encrenca. Se você deixar ele lá de qualquer jeito, vira floresta. Aí o tempo livre que você tinha para poder buscar o Senhor. Não, vou comprar um sítio. Para quê? Não, vou lá, eu estou cheio de trabalho, o trabalho está acabando comigo. Tá, nossa. Irmãos, isso é uma mentira. Sítio não vai trazer nenhum refrescor à sua alma.
Nós precisamos sim melhorar o nosso trabalho, mas para, irmãos, debruçar em cima da palavra, pedir o Espírito Santo, fala o meu coração, revela Cristo aqui nas Escrituras. Nós precisamos estar orando. Nós somos, irmãos, reis e sacerdotes. Vocês todos aqui são reis e sacerdotes. Vocês estão aqui com a função. Qual que é a minha identidade? Nós não somos desse mundo. Quem nós somos? Reis e sacerdotes. Sacerdotes que nós levamos os homens a Deus e representamos Deus aos homens. Essa é a função de cada um de nós. Nós estamos aqui como reis e sacerdotes. Há um trabalho a ser feito. Seu trabalho, sabe, você pode, se eu te abençoar, se você puder comprar alguma coisa, compre, não tem problema não. Mas, irmão, a nossa visão, a nossa vida, o nosso foco é o Senhor. Porque Ele já está em nós, a vida dele já foi plantada em nós, nada pode roubar essa vida. Ele está crescendo em nós, vai explodir. Você pega, por exemplo, uma lagarta de borboleta. Você pega aquele vermezinho, que é trem horroroso. De repente ele se encasula, fica um tempo encasulado, parece que morreu, parece que ele está seco. Mas num belo dia, explode uma borboleta. Estava lá desde o tempo todo, estava lá, mas não era visto. Agora explode uma borboleta que voa. A borboleta monarca, ela sai do Canadá e vai até o México. Uma borboleta. Ela voa do Canadá até o México para desovar. Então, irmãos, eu acho que o Espírito Santo quer mostrar para a igreja a grandeza, o valor e a beleza do Senhor Jesus que habita na sua vida. Irmãos, lembrem-se, o seu corpo, não é mais corpo qualquer. O seu corpo hoje é templo do Espírito Santo. Há um Deus Espírito, o Espírito de Cristo veio habitar no seu corpo. Então o seu corpo agora é o templo do Espírito Santo. Então, olha que honra você tem de caminhar nessa vida aqui, nessa terra, com um corpo que é o templo do Espírito Santo. Então, você não, sabe, isso cria reverência, isso cria temor. Eu não posso fazer com o meu corpo tudo que eu quero. Eu tenho que sofrer. Porque se eu deixar meu corpo solto, ele vai querer que eu passe 20 horas na academia, ele vai querer que eu faça isso, aquilo outro. Ele vai querer que eu seja a pessoa mais bonita do universo. Ele vai querer que eu seja admirado. Ele vai querer que eu seja assim, sei lá, esse corpo é terrível. Ele faz exigências cruéis conosco. A troco de quê? Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Vaidade é uma bolha de sabão. A hora que você pega ela e bate, acabou. Parece bonita. Se o sol bater nela, reflete até algumas cores do sol. Mas é uma bolha de sabão. Irmãos, nós precisamos acordar. A Bíblia, Paulo fala, remir o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo. Vamos remir o tempo. Sabe, você foi chamado com uma função. Você foi chamado com uma missão. Qual missão? Aproximar Deus dos homens e os homens de Deus. Só isso. Essa é a sua função na terra. Aproximar Deus dos homens e os homens de Deus. É para isso que você existe. É para isso que Deus permite que você fique aqui e diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse mundo para nós, irmãos, é um mundo de sofrimento. Mas Jesus também, na oração sacerdotal dele, João 17, ele fala assim, a alegria que eu tenho, eu quero que eles tenham. Opa! Não é uma alegria momentânea. Jesus orou por nós. Ele falou, eu quero que eles tenham a mesma alegria que eu tenho. Oh, glória! Irmãos, Jesus foi o homem mais alegre que já pisou a face da terra. E essa alegria é dom de Deus para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tristeza, melancolia, angústia, ansiedade, isso é do velho homem. A gente pensa assim, então agora eu vou lutar contra o pecado. Se eu for tentado sexualmente, eu vou lutar. Se eu for tentado a querer ter coisas que eu não posso ter, usar o cartão de crédito, a reveria, eu vou... Sabe, são tentações. Mas a tentação maior, talvez, irmãos, não são essas, não. A tentação para a maioria de nós aqui, sabe o que é? Rejeitar a tristeza. Sabe por quê? A tristeza, ela bate a nossa porta e nós abraçamos ela e falamos, entra tristeza. A maioria de nós aqui, às vezes, são melancólicos. Adoram a tristeza. Irmãos, se eu deixar que a tristeza tome conta do meu coração, eu estou acabado. Se eu permitir que Satanás lance
alguns dardos na minha mente para que eu me entristeça e diga para mim, pois essa coisa não resolve. Lá. Quanto tempo você está orando por isso? Não acontece nada. Olha para você ver essa coisa, aquela outra. E sabe? E olha você não tem sido reconhecido, sei lá, coisas que façam que eu me sinta para baixo. Isso acaba com a minha vida. Eu já aprendi. Quando a tristeza chega em mim, eu reconheço a tristeza como um mal que eu posso evitar. A única maneira da tristeza vir na sua vida, que venha de Deus, é se você estiver precisando de arrepender-se de alguma coisa. Porque a Bíblia fala que existe uma tristeza que é segundo Deus. E ela te conduz ao arrependimento. Essa é diferente. Mas se você não está em pecado, se você está vivendo uma vida normal, e a tristeza bate na sua porta, irmão, fecha a porta. Fala, não, Jesus pediu a Deus que eu tivesse a mesma alegria que Ele, e essa alegria está em mim. É pela fé, irmãos. Nós somos alegres pela fé. É porque nós estamos vendo algo que não é visível. Nós estamos contemplando algo que não se contempla. Então nós temos uma alegria maior do que qualquer pessoa. E o sofrimento, irmãos, nas nossas vidas, ele só vem moldar a imagem de Cristo em nossas vidas. Eu vou ler mais 2 versículos e estou terminando. 1 João 3:2. João, escrevendo, aos irmãos, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus. Sim, todos nós aqui somos filhos de Deus. Todos nós. Ainda que a gente tenha vindo de um chiqueiro. Ainda que como filhos de Deus, nós um dia tivéssemos dado uma volta no mundo, e esse mundo fez tanta obra conosco que nós queríamos comer comida de porco. Mas nós ainda continuamos sendo filhos. Não interessa. Uma vez filho, acabou. Não tem esse negócio de perder a salvação, perder a filiação com Deus. Isso é um ensino herético e que aprisiona os homens numa cadeia terrível. Você pode perder sua salvação. Isso é maligno. Uma vez filhos, filhos para sempre. Então ele está falando aqui, olha. Amados, somos filhos de Deus e ainda, não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Isso não enche o coração da igreja, não? Aqui não se manifestou ainda o que nós somos, mas quando ele se manifestar, o Maranata que nós estamos gritando, Maranata, vem Jesus, quando ele se manifestar, então, irmãos, isso que está aprisionado dentro da semente, isso que está aprisionado dentro do casulo, vai explodir. Aí Paulo fala assim, que essa explosão e que essa manifestação da glória de Deus em nós não é para ser comparado ao que nós estamos sofrendo hoje. Se puser na balança o que nós estamos sofrendo e essa glória que nós vamos receber, a balança faz assim. Paulo chega a dizer assim, a nossa leve e momentânea tribulação não é para ser comparada ao peso de glória que vai ser revelado em nós. Irmãos, nós temos que ter essa visão. Porque esse mundo é um mundo, as pessoas falam, é um vale de lágrima, e é mesmo. Esse mundo aqui não é nosso lugar. Nós não somos aqui mais. Então, você precisa formar uma identidade. De quem é você? Eu sou filho de Deus, remido pelo sangue de Jesus. Já estou pertencendo ao reino de Deus. Agora, o seguinte, Jesus não quer, ele orou em João 17, para não tirar a gente do mundo. Porque ele falou, Pai, eu peço ao Senhor que não tire eles do mundo. Não tire. Por quê? Porque o mundo precisa de você, irmão. Você é a única luz que esse mundo tem. Se a sua luz não brilhar, como que esse mundo vai sair das trevas? Então, irmão, pare de olhar para si mesmo. Pare de olhar para o seu umbigo. Sabe? Pare de ter pena de si mesmo. E comece a pegar na sua mente a identidade que você tem de verdade. Quem é você? Filho de Deus. Não sou desse mundo. Estou aqui de passagem. A minha herança é eterna. A minha herança é o próprio Deus. E Colossenses 3:4. Colossenses 3:4. A hora que a gente acabar de fazer essa promessa, todo mundo vai levantar. Nós vamos fazer
É trenzinho que fala? E nós vamos andar na cidade inteira, tá? Todo mundo. Nós vamos pôr as mãos uns nos ombros dos outros. E vamos rodar aqui, ó, no centro de Santo Antônio, passar ali na igreja matriz, passar por todo mundo gritando, tá? Gritando. O que nós somos em Cristo? Porque realmente, o que seremos em Cristo, né? O que já somos e o que seremos. Paulo diz assim, Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida. Oh, irmãos, quem que é a sua vida hoje? Irmão, quem que é a sua vida hoje? Quem que é a sua vida? Pense sobre isso. Aqui está afirmando que a sua vida hoje, o seu respirar, ele é o meu respirar. É assim, né? Quem que é a sua vida, irmão? É Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ou seja, que o véu for tirado, que a cortina abrir, hein? Que a revelação explodir, então, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aleluia! o Miguelzinho falou assim, porque ele leu lá Apocalipse, né? Que agora tudo está envolvido com o Apocalipse, né? Quando a gente está lendo o Apocalipse, João, estava na ilha de Patmos, não sei o que, tal. Quando atrás de mim ouvi uma voz como de trombeta. Gente, João está lá na ilha de Patmos, um anjo falando com ele. De repente uma voz de trombeta. Uma voz de trombeta. Para a gente ouvir o que é uma trombeta. Trombeta, sabe o que a trombeta fazia no tempo de Jesus? Preparava as pessoas. Chamava a atenção das pessoas para a guerra, para o ajuntamento. Então, quando você ouvir o som de uma trombeta, significa, preste atenção, algo está acontecendo. Aí, a Bíblia fala que João ouviu o som de trombeta, e quando ele estava assim, ó, e quando ele virou, ele olhou para quem falava com ele. Quando ele vira o rosto assim, olha quem está falando com ele, ele fala assim, aí viu um homem semelhante ao filho do homem. Os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve. Os seus olhos, do seu peito tinha um cinturão de ouro. E não sei o que, não sei o que. Ele está tentando trazer para a nossa realidade a glória de Jesus, mas ele não conseguiu. Então ele fala, como? Parece, é tipo. A voz dele é como a voz de muitas águas. Eu pensei comigo assim, onde tem voz de muitas águas? Alguém sabe me falar onde as águas têm voz muito alta? Ah, muito bem. Você é mais inteligente que eu. Eu fiquei pensando até chegar à conclusão que podia ser uma cachoeira. Uma vez nós fomos no véu da noiva, ali na canastra, né? Aí tem aquele de água lá. A gente querendo conversar um com o outro. O outro, porque o som daquelas águas tapava todos os outros sons. Então, a voz dele quando fala, irmãos, todos os outros sons se apagam. É a voz do Senhor. Todos os outros ruídos e barulhos cessam. Mas o impressionante é que João, aquele João, que é chamado de discípulo amado, que reclinou o peito no dia da ceia ao Senhor Jesus, os próprios discípulos falavam com João assim, João, você é quem ele ama. Os próprios discípulos falavam com João, você é o amado de Cristo. Aquele homem íntimo, com 90 e poucos anos, agora, encurvado, cheio de velhice, ele olha para Jesus, cai como morto. Porque não é mais aquele Jesus dos espinhos na cabeça. Não é mais aquele Jesus perfurado por uma lança. Não é mais o Jesus que quando nasceu, poucas pessoas ficaram sabendo. Não é mais aquele Jesus que nasceu escondido na cidade de Belém, os pastores o viram. Oculto, agora é um Jesus que a Bíblia diz que quando ele voltar, todo o olho verá. Ele virá nas nuvens e todo o olho verá. Esse é o Jesus verdadeiro hoje. Então, irmão, você pega essa ilustração e vê João olhando para Jesus e caindo como morto. Por quê? Porque a glória de Jesus, a glória de Deus, irmãos. Nós com esse corpinho nosso aqui, nós não podemos ver a glória de Deus. Se Jesus aparecesse aqui para nós, na glória que Ele estava, todos nós aqui seríamos fulminados e mortos. Porque o resplendor da glória dele
nosso corpo humano caído não suportaria a glória de Deus. Então Ele está preparando a gente. Ele vai preparar um novo corpo, uma nova vida, sem diabetes, sem doenças, sem depressões, sem não sei o quê. E vai nos dar um corpo que, quando esse corpo for manifestado, a glória de Deus será revelada em nós. E todos nós vamos ver uns aos outros a glória de Cristo uns nos outros. Irmãos, não tem expressão humana que possa explicar isso. Mas para que todo esse discurso? É para você entender que nesse momento da sua vida há necessidade de sofrimento. Aprenda a ser grato por tudo que você tem recebido. Tudo. Você chegou aqui hoje, a maioria de nós aqui chegou aqui sem ser carregado. Não é isso? A maioria de nós chegou aqui hoje gozando de certa estabilidade física, emocional. Isso já é uma bênção. Alguns de nós aqui estamos grávidos, né? Alguns de nós já estamos prestes a dar à luz um filho. Então é muita graça, irmãos, é muita bênção. Sabe? Que as nossas palavras sejam sempre palavras de gratidão, irmãos. Sabe? Gratidão. Gratidão é a linguagem da pessoa que está em Cristo. Cessem as murmurações, cessem tudo. Por quê? Porque a sua herança é o próprio Deus. Nesse ínterim, irmãos, nós convidamos a igreja, vai estar conosco aqui na quarta-feira. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse e fizemos só 2 reuniões. Já está disponível na internet. Eu não sei como é que acessa nem nada não, mas está. Eu sei que está. Ah, tá. O canal chama Palavra Guardada. Então ali já tem as 2 reuniões que nós fizemos. Quem quiser ver o que nós falamos aquele dia para acompanhar. Mas estar presente na hora é infinitamente mais ungido do que ouvir isso por vídeo. Tá certo? Então é um convite que nós fazemos à igreja. Salmo 29. A irmã quer que nós leiamos o Salmo 29. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cédulos. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerros, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar crias aos corças e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz, glória. O Senhor preside os dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém? Pai, nós damos graças ao Senhor, Pai. Por podermos ser o teu povo, Senhor. Por termos promessas tão grandiosas. Abre os nossos olhos, Pai. Para que nós possamos ver quem nós já somos em Cristo, Pai. O que nós temos em Cristo, Pai. Ó, Senhor, descortina para nós a glória do Senhor Jesus em nós mesmos. Pedimos ao Senhor em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe os irmãos.